pessoal, tudo bem? Eu estava aqui sentadinha, prontinha para gravar um conteúdo lá para o Instagram. Lá no Instagram eu compartilho muito sobre desenvolvimento infantil. Eu trago atividades, trago a questão da alimentação e uma série de outras questões, de outros fatores envolvidos com a educação infantil. Trago também um pouquinho do nosso dia, da nossa rotina, das peripécias de Cecília e por aí vai. Mas a grande maioria das pessoas que acompanham por lá são pessoas que vieram interessadas nessa questão do desenvolvimento infantil. Mas eu lembro que algumas de vocês falavam, porque tem bastante tempo que eu não trago conteúdo aqui no YouTube, mas eu me lembro que muitas de vocês falavam que gostariam de acompanhar o nosso dia a dia, mas que não tem Instagram. Então eu resolvi trazer esse conteúdo para cá, para a plataforma, para que outras pessoas também tenham oportunidade de ver. Mas se você é dessas que gosta de acompanhar ou gostam de se inspirar para ter ideias para fazer aí com as crianças de vocês, eu te convido a me seguir lá pelo Instagram, porque lá eu estou constantemente falando sobre alguns assuntos relacionados à questão do desenvolvimento infantil, de educação infantil. Bom, hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo muito legal, que é a apresentação de 9 atividades que eu fiz aqui em casa, que eu preparei com materiais muito simples, materiais que na maioria das vezes vai para o lixo e que tem como vocês adaptarem com outros utensílios, com outros objetos, caso vocês não tenham os que eu vou apresentar aqui. São atividades, em sua maioria, para bebês de até 18 meses, mas algumas dessas atividades podem ser apresentadas para bebês acima de 18 meses em duas situações. Uma, se eles ainda não tiverem tido a oportunidade de fazer esse tipo de atividade anteriormente, daí pode ser que eles não estejam com a coordenação motora tão desenvolvida. É bom apresentar, para entender como está ali a questão do desenvolvimento dele, dar a ele a oportunidade de fazer esse tipo de atividade. Ou, se o seu bebê já tem mais de 18 meses e ainda se interessa por essas atividades. Aqui em casa tem algumas atividades que são para bebês menores do que a idade que a Cecília está hoje. Hoje, para quem não sabe, eu tenho uma filha, que é a Ana Cecília, e ela hoje está com 14 meses. Porém, ela ainda faz atividades de quando ela tinha 9 meses, sei lá. Tem algumas atividades que ainda interessam ela, como, por exemplo, essa caixinha de permanência, que a pessoa aqui não encontrou a bolinha para poder mostrar para vocês. Mas é uma atividade muito simples, só que estimula muito o bebê. Parece simples para nós adultos, A gente não tem que olhar as atividades de um bebê com os olhos de um adulto, porque o que é muito fácil de ser executado pra gente exige um esforço enorme para eles. E a gente está falando aqui de um bebê por volta de 9 meses. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a bolinha, vai soltar a bolinha aqui dentro, e aí aqui tem uma rampinha, onde a bolinha bate e sai pela portinha imediatamente. É para que a criança aprenda a questão de causa e efeito, Soltou a bolinha saiu rapidamente aqui, além da questão da coordenação motora fina, Também tem a questão da coordenação olho-mão, Porque a criança ela tem que olhar, entender que ela tem que soltar a bolinha ali. Então, eu trabalho uma série de fatores. Essa daqui eu comprei, mas eu fiz uma outra versão para a Cecília com o passar do tempo. Na verdade, eu trouxe aqui 2 versões que eu fiz para ela. Então, eu fiz uma menorzinha, olha só. Essa daqui tá bem zoada, tá, pessoal? Muitas atividades aqui estão bem zoadas, porque a Cecília já cansou de explorar. Inclusive, essa caixinha aqui, ela era toda revestida de papel. Eu não sei se vocês conseguem ver que tá meio brilhando. Eu tive que passar aqui um durex grosso, porque minha filha, ela explora de verdade, sabe? Ela não somente faz atividade, como ela dá uma leve exploradinha com a boca. Leve para não dizer que ela explora as coisas com a boca o tempo todo. É porque isso é natural. Os bebês nessa idade, eles estão num período que a gente chama de período sensorial. Ou seja, eles vão explorar o mundo por meio dos seus 5 sentidos. E principalmente a boca, o paladar. Então eles mordem mesmo tudo que eles veem pela reta. E aí eu preparei essa atividade para Cecília usando caixinha de leite. Ó, a caixinha de leite aqui, em pezinha, eu cortei aqui, usei a própria caixinha de leite sem precisar recortar. A caixinha de leite inteira aqui, fiz o fundo dela
E aqui eu coloquei de papelão e encapei. Fiz ela toda encapadinha de azul e vermelho, mas confesso que eu gostaria de ter feito com papel pardo, assim, que lembrasse madeira, mas não tinha, né, por conta dessa situação de pandemia, na época que eu fiz a caixinha, eu quase não saía, assim como quase não saio ainda, e aí eu tive que improvisar com o que eu tinha aqui em casa mesmo. Já tá toda destruidinha, mas dá pra vocês terem uma ideia pra fazerem aí com as crianças de vocês. Inclusive, se quiserem fazer uma grandinha assim, dá pra fazer com caixa de sapato. Pega a tampa da caixa, faz essa parte aqui e com a caixa, você corta a caixa no meio e encaixa ela aqui, com o restante da caixa que sobrar, você faz essa portinha aqui. E aí eu coloquei aqui dentro também uma rampinha de papelão, que não dá pra ver, né, porque tá estourando aqui a luz, e dei a ela uma bolinha menor. Como é uma bolinha muito pequena, mais ou menos do tamanho dessas bolinhas de gude, ou até um pouquinho menor do que essas bolinhas de gude, eu não deixo ela ter acesso à bolinha o tempo todo. Eu trago essa atividade para a estante, sento com ela, a gente faz e depois eu retiro. A caixinha eu deixo e guardo só a bolinha. Por quê? Porque quando ela quer fazer atividade, ela vai na caixinha, procura a bolinha, enfia a mãozinha aqui dentro procurando a bolinha, eu entendo que ela quer fazer atividade, eu vou e pego a bolinha para ela. Porque como é muito pequenininha, tem o risco de asfixiar, né? Então, ó, soltou a bolinha aqui, a bolinha, não deu para vocês verem, né? Colocou a bolinha aqui, ó, a bolinha sai. É menorzinha, o buraco é menorzinho, então exige maior coordenação motora. Como ela já estava muito desenvolvida nessa daqui, porque os bebês desenvolvem bem cedo, né? Com 9, 10 meses, o bebê já faz isso daqui perfeitamente bem. Então eu fiz essa aqui um pouquinho menor. Outra ideia são outros modelos de caixinha de permanência. Só que essas caixinhas são um bocadinho caras, sabe? Então a gente tem como improvisar em casa. Pra fazer essa caixinha aqui, eu deixei até etiquetinho com valor aqui, pra eu não me esquecer. Eu gastei R$ 7,90. Talvez, se você morar em cidade grande, talvez você consiga encontrar isso daqui até por um valor mais em conta, porque no interior as coisas custam um pouquinho mais caro. E aí eu tinha que ter pego a bolinha pra mostrar pra vocês, né? Mas basicamente a criança joga a bolinha, que é maior, aqui dentro. E aí a bolinha não sai como na outra caixa de permanência. Ela precisa abrir pra ela encontrar. Caiu aqui, tá? Foi bem rapidinho, mas caiu. Ela precisa abrir pra encontrar a bolinha que está aqui dentro. Então ela vai treinar essa questão de abrir portas. E isso é muito importante pra vida da criança, né? Porque ela vai precisar abrir as coisas na casa. Prepara ela, na verdade, para abrir portas do guarda-roupa, portas do armário, né? Todas as portas que ela precisa abrir. Essa caixinha aqui, ela já vem pronta. É uma caixinha de passarinho que eu comprei numa casa essas casas que vendem ração, vende alimento para animais de criação, né? Para passarinhos. Isso daqui é um ninho de passarinho. Tem outros modelos que eu ainda tô procurando e quando eu encontrar também vou comprar uma pra Cecília, que a portinha, ela corre. Você puxa pro lado assim e aí ela abre de modo corrido. Essas atividades são muito legais, ó, super fácil. Enquanto você compraria aí uma caixinha de permanência que na maioria das vezes não custa menos de R$100, aqui você gastou R$ 9,90. E essa daqui não vem um puleirinho. Mas eu usei um puleirinho, um pedacinho de puleirinho que eu tinha aqui em casa para fazer o puxadorzinho. Mas dá para fazer o puxador com qualquer coisa. Dá para fazer até com palito de picolé, com rolha, com tampinha de garrafa PET. Enfim, só a gente improvisar. Outra atividade que eu fiz aqui que é muito legal é essa daqui. Eu estou apresentando ela aqui na bandeja. Mas não necessariamente precisa, se você não tiver uma bandejinha, não precisa de ser na bandeja. É muito simples, é uma garrafinha de leite, eu tirei aqui o plástico, porque o plástico ele tem excesso de cores, excesso de informação, isso não é legal para criança. E daí eu fiz vários furinhos aqui na tampa e ofereci um outro potinho aqui na bandeja com palitos de picolé. Tá vendo? E aí a criança vem e fica colocando aqui. Cecília gosta muito ainda dessa atividade. Ela faz direto, pra falar a verdade. E ela faz todos. Eu coloco todos esses palitinhos aqui, ela coloca todos os palitinhos aqui dentro. Outra atividade que eu fiz que dá pra fazer assim pros bebês bem menorzinhos, até o tempo que eles se interessarem, é um cubo sensorial. Esse cubo eu usei esponja de cozinha,
E aí de um lado eu fiz pra conversar com a criança, né, passar a mãozinha dela e dizer, macio. Do outro lado eu fiz com a parte áspera da esponja. Aqui, quando eu separei a parte áspera da parte macia, a parte macia ficou muito gordinha, e aí eu fui e cortei no meio novamente para ficar mais fininho e ficar harmônico aqui no cubo. Aqui era um materialzinho de borracha, era um... Desse lugar de mesa, tipo um joguinho americano, mas ele era de borracha. E aí eu cortei um pedacinho, colei aqui, porque acho que, né, a borracha tem um estímulo bem legal. Aqui é uma parte, é um tecido que tem algodão. Aqui eu fiz com palito de picolé, cortei os palitos de picolé, tá vendo? E aí fui colando. E aqui eu fiz com conchinhas, essas conchinhas de praia. Isso daqui precisa ser muito colado, eu fiz com cola quente e coloquei uma quantidade assim absurda para não correr o risco da criança retirar com a boquinha. Mas ainda assim existe o risco. Então se for fazer com um tipo de material assim, os outros não oferecem risco, mas esse oferece. Se for fazer, que você faça atividade também junto com a criança. Outro material que eu fiz é esse daqui, que é muito simples. Eu peguei uma garrafinha, essa garrafinha aqui é do sabão líquido dela, de lavar roupa, e aí eu fui amarrando várias fitas uma na outra. Vamos puxar, tá vendo, ó? Fui amarrando várias fitas e tem fitas de cores diferentes, tem fitas de textura diferente, porque eu cortei, ó, pedacinho de feltro que eu tinha aqui, cortei pedacinho de filó, e daí eu fui amarrando tudo isso, e aí ela vai puxando devagarzinho e sentindo a textura. Ela gosta muito de fazer isso daqui também. Não é mais pra idade dela, né? Isso daqui é pra bebês bem menores, mas ela ainda curte muito fazer isso daqui. Bom, outra atividade que eu fiz é essa daqui, que é uma atividade de rosquear. Cecília ainda não tem habilidade suficiente para rosquear. Ela até tenta, mas ela não consegue rosquear por completo e retirar rosqueando. Então ela ainda faz atividade de encaixe e tá na tentativa ali do rosquear. Isso daqui eu usei coisas, vidro de sabão de lavar roupa. Esse daqui também foi com sabão de lavar roupa dela. Isso daqui é garrafinha de leite, é outro modelo de tampinha de garrafinha de leite. Tem pessoas que fazem esse tipo de quadro sensorial, coloca vários tipos de tampas diferentes, com diferentes funções numa única atividade. Eu não acho legal, eu acho que se a gente separar as funções fica mais interessante. Então eu fiz aqui um quadro somente com essa atividade de rosquear, fiz outro quadro somente com essa atividade de abrir, ó, de puxar e abrir, e aí eu usei aqui aquela tampinha de lenço umedecido, tampinha de pomada, tampinha de suco e tampinha de leite. Esse outro aqui, eu poderia ter feito mais elaborado, mas na época que eu fiz, eu só tinha essa daqui, que é basicamente de puxar, que é daquele de creme de cabelo. É basicamente de puxar e aperta e volta. Puxa, tudo isso é para trabalhar a coordenação motora da criança. Aqui tem como colocar aquelas tampinhas de detergente, eu poderia ter usado, mas eu não tinha nenhum vazio na época, então só fiz com essa daqui. Ela gosta muito também. Essa daqui é uma das atividades que ela ama. Eu usei tampinha de lenço umedecido e aí eu colei várias coisas com texturas diferentes. Aqui na primeira tem esponja vegetal. Aqui na segunda tem algodão. Se for fazer essa atividade com crianças, principalmente muito pequenas, precisa estar junto porque eles puxam isso daqui e colocam na boca. E aqui é lixa, dessas lixas de pedreiro, sabe? Lixa de madeira, lixa de parede. Compra no material de construção. Tem umas que custam bem baratinho, custa 80 centavos e dá pra fazer uma série de atividades. Eu comprei pra fazer uma atividade aqui com Cecília. Se vocês quiserem ver, são atividades que eu estou preparando pra ela fazer a partir de 8 meses. No futuro eu posso mostrar a partir de 18 meses. Eu posso mostrar aí pra vocês no futuro, mas acabou sobrando bastante, custa 80 centavos e acabou sobrando bastante, e aí eu usei um pedacinho pra colocar aqui também. Mas dá pra fazer com uma infinidade de outras coisas, né, pessoal, que a gente tem aí no dia a dia. Dá pra colar pedrinha, dá pra colar feijão, dá pra colar palito de picolé, enfim, lentilha, arroz, o que a gente tiver. O importante é colocar a cabeça pra rodar e fazer as atividades pras crianças.
Então são essas as atividades que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que de alguma forma incentive vocês a fazerem atividades também aí com as crianças de vocês. E tem sido um prazer para mim, embora eu tenha conseguido vir muito pouco aqui no YouTube. Para quem não sabe, eu estou enfrentando ainda um quadro de depressão há bastante meses, já desde o meio do ano passado para cá. E aí eu tô com muita dificuldade de gravar, mas é muito prazeroso para mim toda vez que eu consigo fazer isso. Eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre e até a próxima.